Vamos começar mais uma doutrinária envolvendo com o Mestre Jesus, agradecendo sempre por tudo que ele tem sempre dado a cada um de nós. Nesta noite, com a mensagem Credores no Lar, através do nosso amigo, colaborador da casa, Evaristo Sampaio. Seja iluminado, protegido, todos nós. E assim, mestre amado, te agradeço por tudo que tem trazido a cada um de nós, envolvendo todos os nossos irmãos necessitados da tua luz, amparando, protegendo, iluminando, levando consolo através do Evangelho, Senhor. Que a tua misericórdia proteja cada um de nós, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Então, mais uma noite, vamos assim seja. Essa força interior através da mensagem do nosso amigo Evaristo. Muita paz é com você, Evaristo. Muita paz, Adalberto. Boa noite, Lia. Boa noite, Daci, Adalberto e as demais pessoas que estão online aí conosco. É um prazer mais uma vez aqui, Adalberto. Tá? Boa noite, seu Evaristo. Fazer mais um bate-papo aqui para nós, mais uma reflexão. Né? Isso é importante. A gente fica analisando direitinho as temáticas que o Adalberto passa para nós. São títulos pequenos, mas de uma profundidade imensa. Credores no lar. Né? A gente vê o Pai, nosso Pai, Deus, a infinita misericórdia que tem para cada um de nós. Né? Tem a terra como uma grande escola educandária. Mas você veja como são as coisas. A terra tem as nações. Cada nação com seus presidentes, que requer dele responsabilidade, honestidade, responsabilidade, né, e boas intenções. Aí vem as nações, vem os estados, com seus governadores, que tem que ter as mesmas responsabilidades, honestidade, para conduzir seu estado. E vem os municípios, que teria que ter a mesma linha. Né? E por fim vem o lar. Boa noite, Silvia. Por fim vem o lar. Boa noite, gente. Vem a família. Essa pequena célula educativa que chama família. E a família está no alicerce de tudo isso. A família está no alicerce de uma nação, do planeta Terra como um todo, é a família. É na família que o Senhor do Universo faz com que a gente venha conviver com os diferentes. Venha conviver com os simpáticos, né? Os antipáticos. É na família que a gente tem a oportunidade de burilar as nossas imperfeições, burilar, reconciliar com os nossos adversários, apesar que não sabemos, olha que interessante, não sabemos. A maioria dos lares há mais convivência de adversários, credores e devedores. Ninguém sabe quem é o credor e ninguém sabe quem é o devedor, mas ambos estão no lar. E a providência divina faz com que a gente não se lembre quem é quem. Olha que interessante. Olha que pedagogia magistral Deus criou e passou por seus espíritos por uma pedagogia.
Os adversários conviver no mesmo teto sem saberem quem é quem. E assim se aprende a se amar, a se perdoar, vida após vida, né? Mesmo o filho tendo como os pais, talvez seus algozes, de existência passada, ele não tem consciência disso. E mesmo assim ele está submetido à lei. Honrai vosso pai e vossa mãe. Mesmo que o pai e a mãe seja seu algoz em algumas vidas. Mas ele tem que obedecer essa lei recebida por Moisés, que Jesus volta a revalidar ela em Mateus capítulo 19, versículo 19. Honrai vosso pai e vossa mãe. Jesus sabia que muitas vezes a mãe, os pais foram o algoz dos seus filhos numa vida anterior, numa vida mais distante. Ele bate numa tecla, honrai vosso pai e vossa mãe. Honrar seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-lo de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Isso está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 3. Então, veja, não basta só honrar. Tem que cuidar, tem que dar carinho, tem que dar atenção, tem que dar conforto, tem que dar amor. Mesmo eles sendo nossos algozes, ou vice-versa. Emmanuel, esse guia espiritual de Chico, nós sabemos que foi Publio Lentulus, aquele senador romano, na época de Cristo, na época de Jesus. Após algumas vidas, depois ele logo veio no clero, como sacerdotes, em algumas existências. E participou da codificação na França, veio para o Brasil, como sacerdote, Padre Manuel da Nóbrega, fez bom trabalho por aqui, e se tornou guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. Ele nos traz belíssimas páginas do Evangelho. Além de participar da codificação, ele deu grande contribuição no Evangelho da Pátria do Cruzeiro do Sul. É muita obra, através do médium Chico Xavier, que Emmanuel nos traz esclarecimento belíssimo, reflexões belíssimas para cada um de nós. Vamos ver o que ele diz, credores no lar. Não, credores no lar. Ali estão os credores e os devedores. Credores quem tem crédito, devedores quem tem débito, ressacia. Ele diz assim: no devotamento dos pais, todos os filhos são joia de luz. Entretanto, para que compreenda certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida, com instrutores de feição diferente. Então, numa família onde tem vários filhos, alguns podem ser esses filhos credores, outros filhos companheiros, tudo junto, no mesmo teto, para se respeitar as diferenças e caminharem juntos na evolução material e evolução espiritual. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo, subtraindo em cada um de nós
a nossa reminiscência de quem fomos nós. Senão ficaria difícil a gente conduzir a nossa família sabendo quem é quem é o algoz, quem é o credor. É subtraído de nós, né? Subtraído ao choque de caráter negativo. No reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina, que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do beijo. A encarnação. Lei de amor e de justiça, onde Jesus fez a sua doutrina básica, o amor. Ele em pessoa era o amor por excelência. E a reencarnação, lei universal de todos os mundos. Misericórdia que Deus nos concede a voltar ao círculo planetário onde a gente vive, o planeta onde a gente vive, a ter o convívio novamente dos nossos simpáticos, filhos companheiros, como diz aqui o texto, e também dos filhos credores, para que possamos ressarcir, reparar os nossos erros com amor. O amor cobre a multidão de pecados. É isso aí. É no berço, em forma de criança, ingênua, pura. Todo mundo gosta de criança. É por isso que, a princípio, não ombreio contigo em casa, como de igual para igual, porquanto reaparece humildes e pequeninos. Não aparece grande, não tem como. Tem que aparecer pequeninos, crianças. 9 meses no ventre, depois 10, 11 meses para andar, quando se as primeiras palavras, papai, mamãe, me dá. Chega frágeis e emudecidos para que lhe ensine a palavra de apaziguamento e brandura. Por isso que a família, o lar, é a primeira escola da gente. Nossos pais são os primeiros professores. É a eles que cabe nos acompanhar as nossas primeiras andadas, as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros comportamentos. Eles irão podar umas arestas para cortar pelas raízes tendências viciosas. Isso a gente não fica atento, não ficar vigilante, quando pensa que não, já é tarde demais fazer isso. Apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos. Ó, eles não rogam para a gente os débitos que a gente deve para eles. Na intimidade do gabinete. E sim, procura o colo para a nova fase do entendimento. Ele quer colo, quer carinho. Ambos não sabem do que se passa. Os dois personagens, ou vários, no mesmo teto, não sabem porque estão ali juntos. Fizeram um plano, no mundo espiritual. Quando está na carne, não se lembram. Mas tem que amar espontâneo. Né? E o filho quer colo, quer carinho, quer brincar. Ele não está cobrando os débitos. Ele não está cobrando reparação, não está cobrando nada. Respira-te o hálito e esfora-se em tuas mãos. Instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Respira o nosso hálito, né? E esfora-se em tuas mãos. Embora desarmados, controla-te os sentimentos. Muitas vezes nossos filhos mudam nossos sentimentos. No olhar, no sorrir, no chorar. Não obstante dependerem de ti,
Alteram-te as decisões com um simples olhar. De doces inspiradores de carinho, passam com o tempo a condição de examinador e constante da tua estrada. À medida que eles vão crescendo, eles vão também tomando decisões, examinando constante a nossa trilha, e muitas vezes nos orienta. Governam-te impulsos, fiscaliza-te os gestos, observa-te as companhias, exige-te as horas. Muitas vezes a gente não gosta, quando o filho chama atenção. Acha que não deve. Por ser pai, tem que ser o maior em tudo, e nem sempre é assim. Estamos ali para aprender um com o outro, reciprocamente. Repreende na escola do mundo o teu amparo, todavia, à medida que se desenvolve no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Até outros que, às vezes, quando conseguem um grau superior, às vezes, não tem humildade. Daquela função que chegou, teve o apoio dos pais. Teve o sacrifício dos pais. E muitas vezes não respeita a instrução dos pais. Quantas vezes as pessoas, alguns se formam, e no dia da formatura não quer que os pais apareçam. Com vergonha. Talvez os pais são analfabetos, não têm instrução. Vergonha. Então, existem vários filmes que passam esse tipo de comportamento dos filhos, não permitir que os pais vá na sua formatura. Transforma inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar os pensamentos para que te perceba os testemunhos do amor. Quantos pais não choram, né? Tentando ajudar seus filhos a captar os pensamentos, às vezes os filhos não se abrem. Às vezes falta esse contato de pequeno, de criança, essa abertura, da qual tenha a liberdade de se falar um com o outro. Não se ficar prisioneiro, preso. Cala-se os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Muitos pais sacrificam-se para que seus filhos cheguem naquela meta. Ele se realiza pelos seus filhos. E muitos querem que os filhos sejam aqueles que eles queriam ser. Que é um erro. O filho tem que escolher a opção que ele quer ser. Quem vai executar a profissão é ele, não o pai. Ele tem que se sentir realizado com o que ele escolher para a sua vida profissional. Desde que ele faça bem feito. Que ele seja um simples pedreiro, mas que seja bom no que faz. Que ele seja um pintor, um mecânico, qualquer profissão, mas que ele faça bem feito. Caprichoso no que faz. Isso que é importante. Recebe todas as dores que te impõe a alma, com um sorriso nos lábios, conquanto te ama feio o coração. Os pais, às vezes, ficam com as dores, mas não transmite isso, fica com um sorriso nos lábios, para que o filho não captem, esses problemas e afete as suas caminhadas. E nunca possuis o bastante para belincar-lhe a existência, de vez que tudo lhe dá de ti mesmo, sem a fatura de serviço,
sem as notas de pagamento. Tudo é feito em benefício do filho sem exigir nada um dia. Não tem a troca. Simplesmente é doação, é sacrifício e amor. Se um dia o filho quiser acolher seu pai, como diz lá no início, assisti-lo, o pai vai agradecer, vai receber de braços abertos, mas não com pagamento. Mas porque há uma reciprocidade na caminhada. Quando te veja diante dos filhos crescidos e lúcidos, erguida a condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles credores do passado, que te pedirem a resgate de velhas contas. Busca auxiliá-lo e sustentá-lo com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todo o sacrifício, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado da tua própria libertação. Esse final aqui é muito bonito. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios. Porque no justo instante em que a consciência te afirme de tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado da tua própria libertação. Seja filho consanguíneo, seja filho através da adoção. O amor é o mesmo. Isso está no livro de Esperança, sobre a fala pelo médium Francisco Xavier. Acho que é o item 28. Então, meus irmãos, veja que belíssima reflexão Emmanuel traz para nós. Credores no lar. Cada lar que existe em cada cidade está dentro dessa perspectiva que foi lida aqui. Nossos lares, os lares dos vizinhos, todos estão dentro dessa perspectiva narrada por Emmanuel. Espíritos companheiros e espíritos credores, que fizeram alguma coisa com ele no passado. Ele vem como filho, para receber amor, receber carinho. Isso é bonito demais. É misericórdia divina. Jesus estava numa aldeia pregando em praça pública. E aonde Jesus estava, a multidão acompanhava, outras multidões aguardavam pelos caminhos. As notícias espalhavam. Pregador itinerante que ele era. E de repente, o céu escurece, dando sinal de uma grande tempestade. Muito vento. As pessoas da cidade se acolhem para suas residências, abrigando alguns conhecidos de outras aldeias, para se proteger da tempestade que dava a sinalização. O mestre olha para o céu, é convidado a se recolher num desses lares, mas ele não aceita. Ele pega os discípulos, embora. Mas, mestre, vai cair tempestade. Dá tempo. E puxa a passada larga. Seu discípulo, contra gosto, o acompanha. O acompanha.
Em determinada parte do caminho, ele, em vez de seguir reto, ele vira para um outro caminho, uma bifurcação. É aí que eles não entendem mais nada, porque o caminho reto eles já conheciam. E caminho. De repente, avista uma casinha. Avista uma casinha, Jesus se aproxima, os cães latem, dá um sinal que tinha visita. O casal que morava na casa, pescadores, com sua esposa, tinha uma filhinha, esconde a filhinha num quarto, porque a filhinha tinha lepra, a doença contagiosa. E ela escondia a filha porque não queria que a filha fosse levada para o Vale dos Imundos. Para todos os efeitos, aquela criança tinha morrido em alto mar. Um dia ele levou para auxiliar na pesca, o barco virou e aquela filha pereceu no mar. Essa foi a história que ele inventou para esconder a filha. E não deixar as autoridades levar a sua filhinha criança para o mundo do Vale dos Leprosos. Qualquer visita que se aproximasse da sua residência, ele pegava a filha e botava lá no quartinho. Ela ficava quieta, ela já sabia. Eles fazem a mesma coisa quando viu aqueles homens indo em suas direções. E o cachorro, um chamava sultão, late e vai ao encontro. E de repente o cachorro não late mais. O pescador estranho, o que aconteceu? O sultão era uma fera. Não late mais. O magnetismo de Jesus era tão radiante que até os animais captavam. Sultão encostou do lado de Jesus e não saiu mais. Acompanhou até a chegada da porta. Ele e os demais. O casal reconheceu. Já tinha ouvido falar nele, da aldeia que tinha feito várias curas. Paralíticos, aleijados, leprosos. E ficaram esperançosos de ele curar sua filha. Mas ficou receoso de levar a menina, de expor a menina, porque você já tinha contado a história que a menina tinha perecido no mar. Como é que ele ia levar? A praça pública. Como? Ele não levaram. Preferiu ficar com a criança doente de que expor a criança na praça pública, após ter já contado a história que ela tinha perecido no mar. Houve busca nos mares, as pessoas já ajudando para achar por vários dias, várias semanas e nada. Jesus entra na casa, eles, a convite deles, né, faz as refeições. Mas Jesus estava muito silencioso. Jesus estava silencioso, apenas agradeceu a refeição e se acomodaram. Para dormir, estavam muito cansados. E o casal olhava um para o outro e dizia, será que ele não sabe? Será que ele não vai dizer nada? Ele está quieto. Será que ele não é o profeta esperado? Mas a gente viu na praça as pessoas dizerem as coisas que ele fez. No outro dia, ele levanta cedo, após o jejum. Jesus sabia que a criança estava no quarto. Olha que interessante. Ele sabia. Ele foi ali justamente para isso. Aí ele vai na direção do quarto, o pai tenta bloquear a passagem, com medo de ser denunciado. Olha a falta de fé.
falta de confiança. Por que o senhor não vai fazer mais um lanche? Né? Os pães estão quentinhos. Ele tenta despistar Jesus. Jesus apenas dá um sorriso e vai adiante, entra na porta. A menina estava na cama, adormecida. Ele sente aquele fedor fétido. Descobre o lençol, o cobertor da criança, o rosto todo carcomido, os dedos carcomidos, toda no estado avançado de lepra. Ele olha, cobre ela novamente e sai, não diz nada, fica quieto. E o casal incomodado. Depois ela se abre, a mulher se abre. Aí conta tudo. A filha dela nasceu sã, bonita, flor, linda flor, pele sedosa, macia. E de repente, um dia, começou aparecendo aquelas manchas no seu corpo. E aí, para não que a sua vida não fosse parar no Vale dos Imundos, ele criou aquela história que tinha aparecido no mar. Jesus compreende. Aí Jesus volta para o quarto, novamente, senta do lado da criança e começa a fazer uma perspectiva daquele espírito. Olha que interessante. Ele vê aquela criança no Egito antigo, alguns milênios atrás, como príncipe e filho do faraó, que recebe vários documentos, cópias dos escribas, e recebe a notícia que aqueles documentos, a copista era uma mulher, era uma moça, que trabalhava junto com seu pai, que era escriba. Mas era uma escriba de perfeição. A escriba era responsável para a escrita da vida do faraó, da cobrança de imposto, alguma coisa assim, das artes. Tudo era um ofício que exigia muita cultura, conhecimento matemático, conhecimento de astronomia, contabilidade. Ele duvida como pode uma copista mulher. Eu nunca vi copista mulher. Um dia ele vai conhecer a copista mulher. Era uma jovem, adolescente nova. E disseram para ele que era muito bonita. A copista era muito bonita. E ele, acostumado a seduzir as moças, e descartava. Seduzia, mandava um presente e descartava. Era príncipe. Era o herdeiro do trono, era o futuro faraó. Se achava um Deus, filho dos deuses, filho de Deus na terra. Ele vai, onde ela costumava trabalhar na biblioteca, do administrador egípcio, estava ele e o pai trabalhando. Aí eles entram. Ela é cutucada para se ajoelhar. Ela se ajoelha mesmo sem querer. Ele fica ali, olhando. Senta e fica olhando. Ela não perde a concentração. Fica fazendo o trabalho dela. No final do dia, durante o almoço, ele manda trazer almoço ali mesmo, junto com os dois. Vê as cópias, se encantam com a caligrafia da moça. Era uma arte de escrever. E aí ele todo dia ia para lá, para a biblioteca, para ver.
De repente, convida ela para sair, termina seduzindo a moça. E no outro dia manda um presente. Ela devolve o presente. Ela não aceita o presente e devolve. Ela estava apaixonada pelo príncipe, mas não aceitou o presente. Meses depois, ela se casa com um jovem amigo de um colega de infância. Ela se casa. Ele continua a vida dele, engana um, engana outra, mas de repente ele sente um vazio e lembra aquele contato na biblioteca, daquela conversa sadia, conversa de alto nível, né? Daquela pessoa inteligente que era aquela escriba. Ele resolve procurá-la. Já querendo para ele levar para o palácio. E chegando lá, o oficial, o administrador, o egípcio, onde o pai, mas a moça trabalhou na biblioteca, dá um endereço na casa do pai. Chega lá, ele bate na porta. O pai sai, pergunta, ele fala, ela não mora mais aqui, ela já casou. Casou? Casou? Ele não gosta, né? Onde é o endereço dela? Ele dá o endereço. Ele vai, bate na porta, né, com brabeza. Aí ela sai. Vim te buscar. Como fosse um objeto. Vim te buscar. Fala, não. Eu sou casada. Você não pode. Eu não posso ter a culpa que eu sou casada. Aí fecha a porta, ele fica. Fecha a porta e pede licença e fecha a porta. Ele se revolta, volta para o palácio, se revolta. E no outro dia ele manda o oficial prender o casal. Prende o casal e bota numa cela na masmorra, onde há pouco tempo tinha morrido pessoas com lepras. Esquece o casal lá, na masmorra. Olha que absurdo. O marido morre, doença também. Ela também fica com lepra, a lepra consome. Ele de vez em quando lembrava dela e se casa com outra, e com outras, né, se torna faraó. E um dia ele teve desejo de vê-la, mas algum dizia, não vou vê-la. Ela termina morrendo, carcomida pela lepra, carcomida pelos ratos. Mas, amando ele, olha que interessante. Mesmo nesse sofrimento, ela continuou amando ele, perdoou ele. Ao desencarnar, 2 anjos de luz no espaço. Esse faraó não governou muito bem o Egito. Já começou por aí por esse ato que eles praticaram. Levar um casal à masmorra, né, porque tinha casado e aí acho que ele achava que era proprietária dele. Ele teve várias existências reencarnatórias sofredoras. Várias reencarnações desse faraó em sofrimento terríveis. E a última, ele pede para nascer menina e ter como os pais aquele casal que ele botou na masmorra. A última reencarnação dele. Ele fica crítico com a lei. Ele pede a espiritualidade para nascer nas mesmas condições
que ele provocou aquele casal, mas como filho do casal. A espiritualidade permite. O lar. Credores no lar. Ele nasce uma menina, bonita, radiante, pouco tempo está leprosa. E se Jesus viu o quadro todinho, tem mais detalhe, eu fiz uma síntese. Ele sentado na mesa, fez essa perspectiva no tempo de quem era aquele espírito. Olha que interessante. E os apóstolos vendo ele lá sentado, com um semblante sereno, olhando para cima, por vários minutos. Depois ele voltou assim, descobriu a menina, começou tocando na menina e curando a ferida das meninas, restituindo-os as partes ósseas, aonde a lepra tinha carcomido. A criança acorda e diz assim: o Senhor é o homem dos meus sonhos. Ela sonhava com um homem bonito, que botava lá no colo. E contava as histórias. O Senhor é o homem do meu sonho. Quando ela dormia, Jesus a acolhia e contava histórias. E quando ela dormia, ela sentia o corpo são, sentia o corpo carcomido. E Jesus disse: eu sou o homem dos seus sonhos. Eu sou o homem dos seus sonhos. Meu Pai não quer que nenhuma das ovelhas se perca. Ela fica totalmente curada. As mães ficam alegres, radiantes, os pais tocam fogo nas suas roupas fétidas. Veste roupa limpa após o banho. Dá uma refeição. Ela senta no colo de Jesus, Jesus acariciando sua cabeça da molhada, e sultão aos pés de Jesus. Olha que interessante. No outro dia, Jesus sai para pescar com eles, a menina acompanha. Ela presencia a chegada do barco cheio de peixes. Jesus ainda fica ali uns 2 dias com eles, conversando, explicando. Veja, credores no lar. Alvo de lei, causa de lei de efeitos e causas. Que ninguém escapa. E assim, ela se casou, teve vários filhos, se tornou cristã e ajudou a divulgar a boa nova do Mestre. Essa história que nos conta é Tolstói, Leon Tolstói. As mulheres fascinantes que conviveram com Jesus. Há muitas mulheres fascinantes que conviveram com Jesus, que não estão registradas no Evangelho. E por incrível que pareça, todos esses personagens tinham encontro com Jesus no mundo espiritual. Ele ia buscá-lo. Os apóstolos não entendiam. Mestre, como? Como aconteceu? Então, é isso aí, meus irmãos. Credores no lar. É no lar que a gente vai ter contato com os nossos credores, com os nossos devedores. Espíritos, companheiros, simpáticos, e espíritos cobradores, credores, que estão conosco para ressarcir o que lhe foi tirado em outra época.
É aqueles dois amigos que se apaixonam pela mesma mulher. Acontece isso. Amigos que se apaixonam pela mesma mulher. Ela sabe, ela gosta dos dois, mas tem que escolher. Escolhe um. O outro enciumado pensa que a mulher é um objeto de posse. Por isso que acontece tantos assassinatos de mulheres que acham que são dono das mulheres. E ninguém é dono de ninguém. Convida o amigo para uma caçada e mata o amigo. Inventa uma história, que a arma disparou, o amigo se acidentou e convence todo mundo. Consola a viúva, mas para que ele casa com a viúva? Fica com o patrimônio do amigo. O amigo tinha uma fazenda. Quando o amigo desperta lá do outro lado, vê o que aconteceu, se revolta. Se revolta. Raríssimo não se revolta. E a sexualidade, a mulher não poderia ter filhos. A espiritualidade dá um jeito. Ele nasce num casal paupérrimo, cheio de filhos. E aí, o mentor dele, o mentor dela, começa a buzinar no ouvido dela para adotar uma criança, adota uma criança, adota uma criança, adoção. Aí ela fala para ele, vamos adotar uma criança. Aquela família ali, ó, nasceu uma criança, ela está cheia de filhos, vamos pegar o neném para a gente criar. Ele, que estava com a consciência do ato que ele fez, que não se apaga, aceita. O amigo volta como filho através da adoção. Registrado, cartório como filho, tudo bonitinho. Ele voltou para o que era dele, em termos de companheirismo. A mãe agora, a ex-mulher agora era mãe. O amigo era pai. A fazenda era dele, que agora ele é herdeiro. Está vendo? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Uma lei do Lavoisier, uma lei da química. Funciona até para as relações humanas. Então é no lar que tudo se resolve. É no lar que tudo se resolve. E que a humanidade souber disso, dessas coisas, vai valorizar o lar. Vai valorizar as relações humanas que tem dentro do lar. Vai procurar viver mais em harmonia, mais respeito, né? Mais diferenças, seja lá qual for. Sem preconceito, sem discriminações. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Honrai vosso pai e vossa mãe. Mesmo que eles sejam nossos algozes de vidas passadas. Mas está no esquecimento. Olha que bonito. As leis divinas, né? Então, meus irmãos, bate-papo é sério. Muita paz. Deus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz. A doutrina espírita tem
colocado diante de nós ensinamentos que às vezes a gente acha a vida uma coisa que a gente nem consegue entender o sentido da vida na realidade. Mas depois de umas mensagens dessas, de muitas leituras, de um aperfeiçoamento moral, tudo que o ser humano alcança, ele descobre essa estrada e com muitos reversos, tanto para o negativo quanto para o positivo, mas todos os dois têm o sentido da evolução. Então, são tormentos que às vezes passamos e que a gente se acha coitadinho e que, na verdade, não tem nada de coitadinho, mas é uma bênção divina para que a gente se melhore. Então, são situações que hoje já temos essa felicidade de trabalhar dentro de nós e entender o sentido que o Mestre veio e continua conosco. São 2000 e tantos anos que ele aprimorou o caminho, ainda falou que veio salvar o que estava perdido, que era a humanidade. E a caminhada está novamente tomando caminhos que não está fácil, não. Mas ele está no leme, sigamos. Aqueles que fizerem a vontade do Pai alcançará esse galardão. Isso é verdade. O pai tem a obrigação de educar seus filhos no caminho do bem, né? Os pais. Agora, o filho, muitas vezes, ele tem um livre-arbítrio de aceitar aquelas orientações dos pais ou não, né? Muitas vezes, a educação dos filhos não é acompanhada já de pequeno, né? A podar as suas arestas. E quando desperta nos pais, já está tarde demais para podar as arestas, né? E muitas vezes o casal educa todos os filhos por igual, amor, carinho com todos eles, sem nenhuma diferença, né? Amor, o que dá um dá a todos, né? Trata todo mundo bem. E um deles, às vezes, segue o caminho errado, né? O importante é que o pai faça a sua parte. Ele não será cobrado se ele fizer a parte dele, dentro das leis divinas, pelo filho que se extraviou, né? Ele orientou, ele deu carinho, deu amor, né? Deu orientação, né? Mostrou o lado bom, o lado ruim. Agora o filho tem um livre-arbítrio, né? de aceitá-lo ou não. Muitas vezes a gente vê uma família com 3, 4 filhos e um dizia por caminho das drogas, por caminho do crime, né? Os pais perguntam onde eu errei. Se eu dei a mesma educação para todos. É que cada espírito é um espírito, né? Cada espírito é uma individualidade. Os dedos são a mesma mão, mas são diferentes. Assim são a nossa família. Importante a gente perceber que temos que educar os nossos filhos, todos iguais, né? Meninos e meninas, para saber respeitar o mais velho, respeitar o colega, as colegas, para evitar no futuro de um filho nosso cometer crimes, né? Com mulheres, com colegas, né? Essa é a função nossa da família. Educar os filhos para o caminho do bem, para ser um cidadão do mundo, mas um cidadão de respeito. Mas como a gente somos espíritos ainda imperfeitos, às vezes alguns dos nossos filhos se extraviam, né, desse caminho. Mas quanto à mulher solteira, ela tem que fazer a parte dela. O pai um dia será cobrado pela responsabilidade que faltou à sua pessoa. Ele vai ser cobrado, pode ter certeza disso. Ele vai ser cobrado. E muitas vezes cobrado na própria existência. Quantos pais deixam sua esposa por outra
quando é na velhice volta a pular da primeira esposa. Ser cuidada pelos filhos que ele deixou tudo pequeno, e a mulher perdoa, aceita e às vezes termina cuidando dele até a morte. Acontece muitas vezes, é coisa real que acontece no dia a dia. Né? E se isso não acontecer, pode ter certeza que de repente ele pode passar pela mesma situação em outra existência. Nascer no lar e se exemplar também pelos seus pais irresponsáveis. Passando a mesma privação que ele fez os seus filhos passar pela sua irresponsabilidade. Não importa se é casada ou se é solteira, importante ela cuidar dos seus filhos com carinho, responsabilidade, educar no caminho do bem. Isso é importante. Se um deles sair da trilha, ela não tem culpa, ela fez a parte dela. É igual a gente alfabetizar nossos filhos a ler, né? Fez a nossa parte. Se ele vai ler coisas erradas, né? Aí já é o livre-arbítrio dele. A gente sabe que o espírito tem na sua bagagem, muitas vezes, coisas que há uns anos atrás as coisas eram camufladas, né? Questão de gênero. E de repente a coisa assim veio à tona, né? Veio à tona. E aí, como é que faz? O que é o corpo? O que é o espírito? O espírito é o Senhor. Quando a gente dorme, ele está morto, semi-morto. A gente viaja, sonha. O espírito em atividade no espaço. E quando a gente retorna, a gente não lembra, porque o Senhor nem sempre lembra. No campo de gênero, se a gente for analisar a parte orgânica, simplesmente, a gente não acha a resposta. Por quê? Dois homens se gostam. Por que duas mulheres se gostam? Se a gente for apenas observar a parte física, somática, a gente vai encarar como aberrações. É uma coisa que não poderia ser. Mas se a gente for analisar o espírito, aonde ele ainda é imperfeito, aonde ele ainda tem instintos. Muitas vezes ele nasce num corpo de mulher. Ele viveu muitos anos no corpo de homem, e muitas vezes machista, onde não respeitava as mulheres. E de repente ele vem no corpo feminino. Ele não aceita o seu corpo feminino. Muitas vezes uma das suas amadas está também no corpo de mulher. Ele no corpo de mulher, ela no corpo de mulher. E a gente sabe que as atrações, muitas vezes, é espiritual. De minha amada, do passado, de várias existências, por viver o mesmo sexo que eu, a lei fez para que houvesse um rompimento, uma separação daqueles dois espíritos que não vinham na trajetória 2 a 2, tendo uma vida digna de respeito. A separação, para ser meu servo, cada qual tocar a sua vida individual, sem aquele contato naquela existência. Mas a afinidade fala mais forte. E aí, os afins se atraem.
E a gente vê as pessoas se unindo no mesmo sexo, e as pessoas não têm uma explicação por quê. 2 homens, 2 mulheres. Se já vieram com aquela sexualidade justamente para prosseguir na sua caminhada evolutiva, naquela existência, sem aqueles encontros, uma vez que são o mesmo gênero. Né? Isso é coisa milenar, não é coisa da agora. Né? Não é coisa da agora. É coisas que já acontecem há milênios, desde que o mundo é mundo, sempre houve isso. O homossexualismo, ou da lésbica, a homo também, porque é o mesmo sexo. Mas só que era uma coisa camuflada. Né? Vários imperadores de Roma eram homossexuais. Né? Vários deles eram imperadores, valentes, guerreiros, né? Homens brutos. Vai, abafadinho. E de repente, se tem no século XXI, uma coisa vem à tona. Talvez para chamar a atenção da ciência, chamar a atenção das religiões, que as religiões condenam, né? Tem família evangélica, se tiver um homossexual na família, até a vez expulsa até de casa, até da igreja. Não encara isso como uma doença, encara como uma safadeza. Eu não encaro como safadeza. Eu encaro que é uma afinidade, não é nem doença, é uma afinidade entre eles, que não cabe nós julgarmos nenhum deles. Não cabe nenhum de nós julgarmos. Se Deus, que é Deus, não está julgando, nem vai condenar eles eternamente por isso, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apontar o dedo? Eu lembro que em casa havia uma criança pequena, 3, 4 anos de idade. Ele pegava a sandália de luz e ia calçar, saia rebolando, uma bolsinha no ombro, rebolando, uma menininha. 4 anos de idade, como é que explica isso? O jeito já afeminado. Eu dizia, Luzia, como ele anda, balançando as bundinhas para lá, para cá, uma sacolinha debaixo do braço, um sapato grande. E aí, como é que explica? E aí vem as revoltas da mudança de sexo, né? Que não aceita. Não aceita e quer mudar de sexo. E a finalidade da encarnação era justamente esse ser levar a sua vida normal, um sexo que foi determinado ele naquela existência, né? E levar uma vida, canalizar suas energias, talvez, para uma coisa mais sublime, uma coisa mais diferente. Né? E alguns canalizam, né? Alguns conseguem canalizar, alguns vai ser sacerdote, procura um caminho para dar válvula aos seus escapes. Mas nem todos conseguem fazer isso. Nem todos conseguem, mas o Espiritismo explica isso. Se você pegar o livro dos 2 mundos de André Luiz, tem uma parte que fala do homossexualismo. Lá explica direitinho. Né? Porque o homo e o hétero, né? Não é a carne, é afinidades. Quando se encontra, não importa aonde está. Se é do mesmo sexo, é diferente. Mas é complexo, viu, Alberto? É complexo.
Só o espírito é para ter um pouco dessa visão. Mas é isso. Vamos orar, pedir força a Deus para superar as barreiras. Então, já passou meia hora, mais 4 minutos, mas tudo faz de acordo com o tempo. Então, agradecer a espiritualidade, que nos dê cada vez mais força para superar esses obstáculos e assim melhorar a nossa condição moral. Então, peço para Evaristo fazer a prece final da noite, da doutrinária da noite. Agradecemos a Deus, nosso Pai Supremo, agradecemos a Jesus, nosso guia e mestre, nossa luz, nosso referencial, nosso comandante. Agradecemos os amigos espirituais que estão constantemente conosco, nos intuindo, nos inspirando. Agradecemos pelos amigos que temos, cada um de vocês. Agradecemos pela chuva que cai, pelo ar que respiramos, pela natureza que nos dá tudo de graça, apesar que nós compramos, porque precisa ser comprado. Agradecemos pela vida. A vida é um dom de Deus. Pelo lar, que é a misericórdia divina. O lar. Agradecer por Jesus nos ter ensinado a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, se assim perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Muita paz. E Jesus conosco e sempre. Muita paz.